Aleluia. Livro de Atos. Antes de sentar, abre aí comigo Atos, capítulo 22 do livro de Atos. Capítulo 22. Vamos pegar a partir do versículo 6. Atos 22, versículo 6. Livro de Atos. É o primeiro livro histórico, do Novo Testamento. Narra aqui os feitos dos primeiros apóstolos, do início, do começo da igreja, do caminhar, do nascer e os primeiros passos. E Deus estará falando conosco. Achou aí o capítulo 22, versículo 6? Amém? Acompanhe comigo. Ora, aproximando-me de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz no céu. Caí por terra e ouvi a voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: quem é, Senhor? Respondeu-me: eu sou Jesus, de Nazaré, a quem tu me persegues. Os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então perguntei: Senhor, que farei? E o Senhor respondeu: levanta-te e entra em Damasco, e ali se dirá tudo o que é ordenado a fazer. Como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui guiado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio a ter comigo e apresentou-se dizendo: Saulo, irmão, recobra a vista. Naquela mesma hora vi, disse ele: o Deus de nossos pais de antemão te designou para conheceres a sua vontade e ver o justo e ouvir a voz da sua boca. Amém? Fala assim: Deus designou para conhecer, ver e ouvir. Senta, pode ficar à vontade. Eu só peço que aguarde um minutinho, evite levantar, a não ser em extrema necessidade, para que possamos estar meditando nessa palavra nas nossas vidas nessa noite. Nós temos um Deus vivo e verdadeiro. Você crê nisso? Não é feito por mãos humanas, não é de pedra, de madeira, nem coisa alguma. Por isso ele é um Deus que fala, que nos entende, que quer sempre apresentar-se a nós da melhor forma, e isso tudo é verdade nas nossas vidas. Pois se servimos a de coisas diferentes disso, tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, nem sairá voz alguma da sua garganta. Pois o nosso Deus é vivo e verdadeiro. E essa palavra, eu quero estar meditando com os irmãos, principalmente aqui nessa parte B que eu pedi para vocês repetirem. Paulo aqui, nesse início chamado Saulo, ele relata nesse capítulo 22, pessoalmente, o que aconteceu com ele. A mesma narrativa que está em Atos capítulo 9, narrado por Lucas, o escritor desse livro. Então aqui ele mesmo relata o que aconteceu com ele. Um encontro pessoal com Jesus. Amém, meus irmãos? E eu sei que muitos de nós ainda não tiveram esse encontro pessoal, e o Senhor está querendo ter esse encontro pessoal. Ele quer realmente falar conosco. Amém? Falar de uma maneira sobrenatural. Falar de uma maneira que realmente você entenda. De uma maneira pessoal. Além de sobrenatural, pessoal. Você crê que Deus pode fazer isso? Você crê que é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente? Então tem muitos aí que às vezes estão parados, estão estagnados, ou até duvidam que esse Deus ainda pode e opera desta maneira. E eu quero dizer, Deus tem grandes coisas para nós como igreja, como corpo de Cristo. Ele ainda é Deus vivo, que quer falar de uma maneira pessoal com cada um de nós. Com Paulo foi dessa maneira. Com Paulo, chamado Saulo antes, depois mudou seu nome para Paulo, foi dessa maneira. Precisou derrubar ele. Alguns dizem que derrubaram ele do cavalo. Não diz aqui que tem cavalo na história. Só diz que derrubou. O Senhor precisou derrubar Saulo, para que ele parasse para ouvir a voz do Senhor.
E eu falo o seguinte: se tinha cavalo ou não tinha cavalo, também não interessa. Porque o orgulho e a prepotência era tanta que se ele estivesse gatinhando, o tombo ia ser grande. A palavra diz no livro de Provérbios, capítulo 16, que a altivez de espírito precede a ruína. A soberba precede a queda. E era nisso que ele estava envolvido. Mas esse Deus é tão bom que ele usa de artifícios para com cada um. E eu estou falando isso para que a gente fique atento à maneira de Deus agir conosco. E Deus vai agir nas nossas vidas. E Ele quer falar conosco. Ele tem falado através da palavra. Ele usa muitas vezes o nosso irmão para falar conosco. Crê nisso? Eu creio que muitos de vocês, eu já fui muito instruído por Deus e tenho sido instruído por Deus com nossos irmãos em Cristo nessa caminhada. E eu dou graças a Deus por isso. Mas Ele também quer falar de uma maneira pessoal e íntima com cada um de nós. Pois Ele continua sendo o mesmo Deus, vivo e verdadeiro. E de cada um de uma maneira. Por isso que precisamos ficar atentos a esse Deus, na sua maneira de agir e de falar conosco. De às vezes chamar a atenção para pararmos e ouvirmos a sua voz. Com Paulo foi dessa maneira. Com Abraão foi o El Shaddai. Para que realmente cresce e tornasse o pai da fé, que iria ser o Deus poderoso, agindo de maneira sobrenatural, mesmo dizendo: sai da sua casa, da sua terra, da sua parentela, e vai, sem saber para onde ia. Ele falou também com Isaac, como o Jeová Jireh, o Deus da provisão. E Isaac soube muito bem o que é o Deus da provisão, da substituição. É só quem estava no altar do holocausto para saber o que é o sacrifício de Jesus nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Esse mesmo Deus também falou com Jacó, como um anjo guerreiro, que precisou bater na sua coxa para fazê-lo mudar de modo de andar, mudar a sua característica, mudar a sua maneira, o seu caráter, para ser transformado de Jacó, usurpador, roubador, em príncipe do Senhor Israel de Deus. Deus usa as várias maneiras. Usou, por exemplo, uma maneira específica com Moisés, ali na sarça ardente, para mostrar para Moisés que aquele Deus que estava falando com ele era um Deus que é fogo consumidor para os de fora, mas fogo purificador para aqueles que são dele. Pois a sarça ardia em fogo, porém não se consumia. E dessa maneira falou com Moisés. Esse mesmo Deus falou com Elias, com um sussurro bem suave, depois de várias manifestações sobrenaturais, podemos assim dizer, manifesta de ação natural, para mostrar que Ele é o Deus em que nós podemos descansar. Naquele sussurro, naquela brisa suave, falou com Elias. E hoje, nessa noite, eu quero dizer para você, para todos nós que estamos aqui, você quer ouvir Deus falar com você, meu irmão? Amém? Você quer ouvir Deus falar de uma maneira também pessoal com você? Então Deus tem algo para nós nessa noite, como igreja, como povo de Deus. Deus tem algo para falar conosco e Ele tem várias estratégias, mas eu creio que Ele tem uma para nós, porque essa tarde, quando eu estava orando e pedindo para o Senhor, Deus me falou claramente, e eu creio que está falando comigo e vai falar com você também. A palavra é bênção de Deus, porque ela é uma espada de 2 gumes, 2 cortes. Ela serve tanto para quem está ouvindo como para quem está falando, porque diante de Deus todos nós somos iguais, e Deus estará falando conosco. Se prepara, meu irmão, porque o nosso Deus é vivo. Amém? Cutuca o seu irmão do solo lá e fala assim: Deus é vivo, meu irmão. Oh, bênção. Então fala assim com ele: se prepara para ouvir Deus. Amém. Então Deus tem várias maneiras. Ele falou aqui com Paulo nesse trecho que nós lemos, mas a sua Bíblia rapidamente aí, vamos para o livro de Jó. Agora no livro de Jó, porque eu creio que Deus tem uma maneira para falar conosco como igreja, hoje, aqui, em Franca, da maneira como nós estamos, nas situações em que nós estamos, da maneira como nós estamos caminhando, no nosso país, da maneira como nós estamos. Deus tem uma maneira que quer agitar
mover e falar conosco. Livro de Jó, capítulo 38. Capítulo 38. Vamos pegar o primeiro versículo do livro de Jó. Achou aí, meu irmão? Jó é depois de Salmos. Salmos fica mais ou menos lá no meio da Bíblia. Daí você vai um pouquinho mais para frente. É antes. Eu queria ver se você estava atento. Você sabe que pastor não erra, ele testa a igreja. Passaram no teste. Deus já está falando com você, irmão. Oh, bênção. Então, antes do livro dos Salmos, vamos no Jó, capítulo 38. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Fala assim comigo, redemoinho. Oh, glória. E é essa a palavra do Senhor para nós. Aqui, Deus falou com Jó no meio de um redemoinho. E antes de nós entendermos aquilo que Deus tem para nós, eu quero falar para você o que vem a ser redemoinho. Ai, pastor, larga a mão disso, eu sei, eu conheço. Ontem nós pudemos ver, até foi isso que suscitou essa palavra no meu coração. Ontem de tarde, né, deu uns redemoinhos aí, ventou colorido. E eu estava acostumado a ver vento colorido somente lá em Goiás, quando nós morávamos lá, principalmente nesse período. Mas ontem ventou colorido, teve um redemoinho. E eu quero que você entenda isso, para a gente entender como que Deus estava falando com Jó, como que Deus estará falando conosco como igreja. Redemoinho é algo muito interessante. Eu estava pesquisando o que é redemoinho. Redemoinho é uma junção de duas coisas naturais que acontecem. Quando nós temos dois ventos com diferença de temperatura, nós temos o que nós chamamos de vendavais. Se eu tenho aqui um vento forte, uma temperatura, aqui uma outra temperatura, uma menor, outra maior, vai haver um deslocamento de ar e nós temos ventos fortes. Quanto maior a diferença de temperatura, maior o vento. Agora, se você tiver mais um elemento junto com isso, eu achei muito interessante. Se você tiver diferença de temperatura e também pressão atmosférica na terra, no local, no chão, maior do que aquilo que normalmente é, além de mudar velocidade, vai dar redemoinho. Então, redemoinho, meu irmão, é a diferença entre vento frio, vento quente e pressão alta. E a hora que eu vi isso, eu falei, é de Deus. É de Deus. Meu irmão, ninguém mais além de Jó. Por isso que Deus, Ele conhece, Ele sabe. E é por isso que Ele falou com Jó, de uma maneira diferente da maneira como falou com Paulo, diferente da maneira que falou com Abraão, Isaac, também diferente de Moisés e Elias. Porque ninguém estava numa situação tal como ele, para que Deus falasse através de um redemoinho. Gente, ele estava sentindo um vento muito quente. As coisas estavam todas contrárias a ele. Sem dizer que estava numa extrema pressão aonde ele estava, aqui na terra. Então, quando o barômetro acusa uma pressão maior da normal, temperatura elevando e abaixando, se prepara, vem redemoinho. E por favor, em nome de Jesus, não tem nada a ver com saci. Senão já vai, entendi. Não, para com isso. Mas nós começamos a entender o princípio de Deus, a maneira como Ele tem para falar com cada um de nós, e o Senhor estará falando. Aqui nós vemos Jó numa situação de extrema pressão. Nós vemos Jó que tinha perdido todos os seus bens, que tinha perdido a sua saúde estava debilitada. Nós vemos Jó numa situação tal, que perdeu também todos os seus filhos. Nós vemos Jó também numa mesma situação, em que a sua própria mulher fala com ele, amaldiçoa seu Deus e morre. E para completar, vêm os seus amigos, procurando nele pecado, para poder justificar o acontecido. Era uma situação muito difícil, uma situação de extrema pressão. E é por isso que Deus manifestou a ele, através de redemoinho. Mas eu quero que você preste atenção no seguinte, antes de nós começarmos a entender o que Deus tem para nós. Capítulo 38, no versículo 1. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho.
Meus irmãos, as coisas começaram a mudar de temperatura para Jó lá no capítulo 1. As coisas começaram a ficar cada vez com uma pressão maior lá no capítulo 1. E se você seguir a história aqui toda, foi o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, no capítulo 38, que é uma sequência, obviamente, uma sequência dos acontecimentos. Somente agora que Deus veio falar com ele. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, se prepara. Porque muitas vezes, condições extremas de pressão, é a hora que Deus usa para falar conosco. Deu para entender, meu irmão? Eu sei que você ficou meio quieto, mas eu vou repetir. Muitas vezes, em condições extremas em que nós estamos, é a hora que Deus escolhe para falar conosco. Amém, meus irmãos? E foi o que aconteceu com Jó. Mas antes, porque não basta eu estar em condições extremas, não basta eu estar nessa condição extrema de pressão e variação de temperatura para que Deus venha falar. Não basta isso. Nós precisamos entender o princípio de Deus. Nós precisamos entender uma mudança radical que houve no coração de Jó, e é o que Deus espera de cada um de nós, para que Ele possa falar de maneira pessoal com cada um de nós. E você vai ouvir algo, meu irmão, que vai fazê-lo surpreender. Porque o nosso Deus é Deus do impossível. O nosso Deus é Deus que tem todo conhecimento e sabe todas as coisas. Você vai ficar, olha, atônito com tudo aquilo que Deus tem para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Desde que você entenda que além de pressão, além de temperatura extrema, nós temos que fazer a nossa parte. E o interessante é que eu amo os detalhes da palavra, né? O pessoal está até usando isso, né? O pastor Mário, você veio aqui fazendo brincadeira. Mas olha só que interessante. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó. Depois disso o quê? Há algo aqui que nós precisamos entender. Se você está passando por problemas aí, de variações de temperaturas, se você está passando aí por problemas de extrema pressão, meu irmão, não basta isso para que Deus venha falar com você. Há algo aqui importante. E esse algo aconteceu quando Eliú, um jovem que chegou para falar com Jó, fazê-lo entender que precisava uma mudança em algo na vida dele, é o que Deus quer falar conosco. Volta um pouquinho aí, livro de Jó mesmo. Vamos voltar a alguns capítulos. Capítulo 32. Depois que os amigos de Jó vieram falar, veio um jovem chamado Eliú. Eu sei que você já leu o livro de Jó, mas só para trazer à luz, fazê-lo relembrar. Os outros amigos de Jó que chegaram, começaram a procurar nele pecado, falta, para justificar o que ele estava passando. Eliú foi diferente. E o interessante, né, que o próprio nome Eliú em hebraico, o nome simboliza, quer dizer, o Senhor é Deus. Fala assim comigo, o Senhor é Deus. Meu irmão, independente do que você esteja passando, o Senhor é Deus. Ele está vendo, Ele está sabendo, e Ele quer falar com você, comigo, com cada um de nós, de maneira específica e pessoal. Amém? Ele é Deus. Já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que se passa com o seu senhor, mas vos chamo de amigos. E o amigo sabe, conversa, é tete a tete, é isso que Deus quer fazer conosco. Foi o que Ele fez aqui com Jó. E Eliú chegou, esse jovem, isso daqui o início foi o capítulo 32, e de repente começou a incomodar Jó, porque Jó, na sua tenra idade, ele não aceitava que aquele jovem estivesse falando para ele isso, que precisava ouvir. Até que realmente ele entendeu. E aqui começa, capítulo 32. Vamos ser só esse comecinho para você começar a entender. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo, fala assim, ele era justo aos seus próprios olhos. Mas acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque esse justificava a si mesmo mais do que a Deus. E esse é o ponto principal. Você quer ouvir Deus, meu irmão? Ninguém quer. Eu vou fazer conta que eu não falei. Você quer ouvir Deus aí, meu irmão?
Então não basta você às vezes estar passando por situações que talvez esteja passando. Pode ser que você esteja ouvindo agora a minha palavra e falando assim, pastor, mas eu estou numa situação boa na minha vida. Não estou em pressão e não tem vento quente soprando. Meu irmão, então se prepara, que uma hora ou outra talvez venha uma pressãozinha e um vento quente aí. Mas não basta isso, se nós não entendemos um princípio de Deus. Jó se achava justo demais. Coisa que só acontece com Jó. Coisa que é só com Jó. Mas faz de conta que de vez em quando passe isso na nossa cabeça. Jó, ele ficava ali justificando. Poxa, mas eu sou tão bom. Ai, mas eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Mas porque eu estou na igreja. Porque eu mudei minha vida. Puxa, por que isso está acontecendo comigo? Porque eu sou justo diante de Deus. E Eliú, ele veio movido pelo próprio Deus, pelo teu Santo Espírito, e começou a fazer Jó entender as coisas, falando como o Senhor fala conosco. Meu irmão, acima de tudo, Deus é Deus. Se você é justo, porque eu creio que estou diante de uma igreja justa, que mesmo com os nossos erros, nossas faltas e as nossas falhas, nós fomos justificados pelo precioso sangue do Senhor. Amém, meus irmãos? Mas mesmo assim, nós temos que entender um princípio. Se você é justo, é porque Deus fez isso por você. Amém, meus irmãos? Se eu sou justo, se eu estou justificado, é porque Deus fez isso. Amém, meus irmãos? Então, não adianta nós irmos falar com Deus, ficar ali murmurando com Deus. Porque eu sou justo. Por que aconteceu isso? Porque eu sou tão bom. Eu aceitei Jesus, eu estou na igreja. Por que minha sogra veio morar comigo? Meu irmão, não adianta. Amém. A gente crê, vivemos pela fé. Então muitas vezes nós estamos agindo como Jó. Nós nos achamos bons demais para de repente acontecer isso ou aquilo. Nós achamos bons demais para estar passando por uma determinada pressão agora, nesses dias, ou algo que aconteceu, pode ser que aconteça na sua vida. Mas eu sou bom demais para que esses ventos contrários cheguem até mim. Mas eu sou bom demais. E Jó falava dessa maneira. Jó agia dessa maneira. E aqui nós vemos, eu sei que você já leu, mas depois você completa isso em casa, para não estendermos muito. Eliú começa a fazer e debater com Jó. Olha só, vai um pouquinho mais para frente. Ele vai falando, ele vai mostrando de que não adiantava se justificar dessa maneira. Olha só, no capítulo 33, olha que interessante. Então esse moço, aqui mostra na palavra que ele era um moço, ele começou a mostrar para Jó, falou: Jó, você tem que mudar a sua atitude, meu filho, senão você não vai sair dessa. Se você não mudar essa atitude, a pressão não vai agir. Deus não vai poder agir com essa pressão. Não estou dizendo que não tenha pressão, que não tenha vento contrário. Porém, se você não mudar a sua atitude, e Deus fala conosco hoje, igreja, se você não mudar a sua atitude, se eu não mudar, se nós começarmos a justificar a nossa bondade e aquilo que Deus fez, meu irmão, foi Deus que fez. Por isso que nós somos bons. Foi Deus que fez, por isso que nós somos justos na tua presença. Amém? Olha que interessante o capítulo 33, versículo 9. Muitos de nós, às vezes agimos dessa maneira. Versículo 9: estou limpo, sem pecado, sou puro, livre de culpa. Contudo, Deus encontrou pretexto contra mim. Ele me considera como seu inimigo. Olha aqui. Eu quero dizer uma coisa, porque Deus falou comigo esta tarde. Tem muitos aqui falando dessa maneira. Eu sou sem pecado. Porque Deus já pagou o preço dos meus pecados lá na cruz. Porque eu sou bom. E assim mesmo, Deus arruma pretexto para acontecer isso que está acontecendo comigo. Meu irmão, não é Deus. São as condições adversas que Deus está usando para ouvir de nós o reconhecimento de que nós somos homens e Ele é Deus. De que somos justos aqui porque Ele é justo. Se somos santos porque Ele é santo. E ele continua a falar. Olha a maneira como ele está falando com Eliú.
Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Mas te respondo que nisto, agora Eliú começa a falar com ele, mas te respondo, Jó, que nisto não tens razão, pois Deus é maior do que o homem. Por que razão contendes com ele, dizendo que ele não responde às palavras dos homens? Pois Deus fala, ora de um modo, ora do outro, embora o homem possa não atentar para isso. Fala assim, Deus fala, ora de um modo, ora de outro. E quem não presta atenção somos nós, meu irmão. Se você não está ouvindo Deus, não é porque Deus não está falando com você. Se você não está ouvindo Deus, é porque você não está atento àquilo que Deus está falando. E Deus usa, Ele muda de artifício, Ele muda de condições. E eu quero dizer que estou diante de uma igreja em que você vai sentir, a hora que nós tomarmos a posição como Jó tomou, Deus vai falar com você, vai falar com cada um de nós, porque Ele se alegra em fazer isso. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é amigo. Amém, meus irmãos? Qual que é o telefone de Deus? Qual é o WhatsApp dele? Não precisa, meu irmão. Ele fala. Ele é vivo. Ele é verdadeiro. E aqui Eliú começa a falar, olha, você não tem razão de estar falando o que você está falando, Jó. Você não tem razão de estar se justificando, dizendo que você é bom, que não tem pecado. Que você tem feito ofertas pelo pecado. Não só por você, ele fazia pelas famílias, pelos filhos. Lá no início, no primeiro capítulo, diz que ele era tão bom, tão justo. E Deus realmente disse e reconhece isso. Ele falou diante de Satanás, falou, olha, você viu o meu justo servo, Jó? Deus reconhece. E Deus sabe que você e eu somos justos. Quando Ele olha para nós, Ele olha para cada um de nós que estamos aqui nessa noite sentados, Ele olha por um prisma diferente. Ele olha por uma lente chamada sangue do Senhor Jesus. Mesmo com todos os nossos defeitos, falhas de caráter, Ele olha para nós e vê, que camarada bom. Mas se nós ficarmos achando que isso tem valor diante de Deus, Ele quer que todos nós venhamos a lembrar, se nós somos justos, é porque Ele fez isso por nós. Amém, meus irmãos? E aqui Eliú fala, olha, não é que Deus não fala não, é que você não está prestando atenção. Deus fala hora de um jeito, hora do outro. Às vezes precisa derrubar você no chão, como fez com Paulo. Às vezes, como El Shaddai, como fez com Abraão. Olha, Deus fala sim. E eu quero que você preste atenção. E olha só o próximo versículo, só para a gente entender. Versículo 15. Então fala das vezes em sonho ou em visão de noite, quando cai no sono profundo sobre os homens, enquanto dorme na cama. Ele pode falar-lhe aos ouvidos e atemorizá-los com avisos, para apartar o homem do seu mau desígnio. Amém, meus irmãos? Se prepara, porque quando Deus fala também, às vezes nós não queremos ouvir. Às vezes não queremos ouvir, porque nós sabemos que quando Ele falar, nós temos que mudar. Muitas vezes, nós já sabemos que estamos fazendo errado. É aquela questão de que eu não quero nem ouvir Deus, porque se Ele falar, eu sei que eu tenho que mudar. Meu irmão, entenda que Deus é Deus. E se Ele falar, pode ir, porque Ele tem o melhor para você. Ninguém na face da terra, ninguém, nem os seus pais terrenos, com todo o amor que Ele tem por vocês, eles não amam tanto quanto Deus te ama, a ponto de mandar o seu próprio filho em resgate de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Pode ter certeza, não tenha medo de ouvir Deus. Assim Eliú falou com Jó. Olha, muitos às vezes têm medo de ouvir, sabendo que virão repreensões, que terão que ter mudanças e alterações no seu curso, no seu andar, como fez com Jacó, no vale de Jaboque. Jacó, vai lá, pede perdão para o seu irmão. Mas é muito difícil. Jacó, vai lá, amanhã eu vou. Jacó, vai lá e reconcilia-se com o seu irmão. Depois, mais tarde. Jacó, vai lá e fala com o seu irmão. Eu estou te ordenando, Jacó. Mas ele tem um exército numeroso e ele está bravo comigo. De repente, no vale de Jaboque, precisou um anjo guerreiro vir ali e dar um supapo nele, bater na coxa. Não está andando direito? Então vai andar como eu quero. Amém, meus irmãos? Deus tem maneira de agir, e assim Ele estará falando e fazendo conosco, porque Ele quer falar de uma maneira direta e clara com cada um de nós. Você crê nisso? Fala assim, eu vou ouvir o meu Deus.
Toma posse, meu irmão, pela fé. Nós não somos diferentes de Jó, não somos diferentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, nem de qualquer outros homens que Deus usou, nem de Paulo, nem de Silas, nem de Pedro, nem de ninguém. Nós somos iguais. E o Senhor, da mesma maneira que falou com esses homens e mulheres de Deus, quer falar conosco. E nós precisamos entender o princípio. E aqui eu não vou ler, mas ele continua a falar, pedindo para Jó prestar atenção em tudo aquilo que está à volta, na natureza. Eu sei que você já leu, mas você vai depois em casa aí, lembrando tudo isso. E ele começa a entender e a abrir os olhos. Agora dá uma olhada, aqui no capítulo 38, eu falei com vocês, depois disso, o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho. Depois disso o quê? Depois que ele entendeu, depois que ele viu que realmente ele é um mísero homem, depois que ele viu que apesar de ser justo, e isso e aquilo, não, ele não era nada. E quem realmente age e faz é Deus. Olha só, o versículo 23 e 24 do capítulo 37, para a gente entender o depois disso. Eu sei que depois você vai ler em casa, ou já leu, para você juntar essas pecinhas todas e entender o tratamento que Deus fez na vida de Jó, para que ele pudesse entender e realmente ouvisse Deus falar com ele. Versículo 23. O Todo-Poderoso está além do nosso alcance. Ele é exaltado em poder, em sua majestade e grande retidão. Ele a ninguém oprime. Oh, glória! Vocês estão vendo mudança, meu irmão? Lá atrás ele estava falando, ai, porque Deus me oprime, porque Deus, mesmo eu sendo justo e bom, Ele fez isso comigo. Ai, porque Deus, mesmo eu sendo bom, eu sendo bondoso, eu estando na igreja, eu tenho que pagar IPTU. Ai, vem janeiro, eu vou ter que pagar IPVA. Agora já muda a posição, porque o Espírito Santo começou a mover. E eu quero que esse mesmo Espírito venha começar a agir nas nossas vidas e entendermos o princípio de Deus, de que Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é bondoso, Ele é misericordioso para conosco, mas Ele é Deus. E nós dependemos inteiramente dEle. E aqui começou a mudar. Olha só, então o finalzinho aí do versículo 23, a Ele ninguém oprime. Fala assim, o meu Deus não oprime ninguém. Amém? Você crê nisso? Pastor, se não oprime, então porque ele não sabe o que está passando comigo. Meu irmão, é uma pressãozinha para você acordar para a vida. Nunca ele coloca um fardo maior do que você possa carregar. Ele nunca te deixará sem livramento. Você crê nisso? Amém? E o próximo versículo, versículo 24. Por isso os homens o temem. Ele não respeita sábios de coração. Oh, glória! O Senhor não está interessado em sábios de coração do homem, porque o coração do homem é enganoso. Toma cuidado, meu irmão. Ele quer uma simplicidade e um reconhecimento. O que o Senhor espera de nós, como assim Jó fez, é falarmos, Senhor, estou aqui, não estou aguentando mais essa situação. Senhor, fala comigo. Senhor, eu sei que independente de qualquer coisa, o Senhor está no controle. Eu sei, Senhor, que o Senhor não oprime ninguém. Eu sei, Senhor, que aqueles que são teus, o Senhor jamais vai oprimir. Amém, meus irmãos? A hora que ele começou a reconhecer, a hora que ele mudou a sua visão, depois você lê aí o capítulo todo anterior, ele começou a olhar, e Eliú falou para ele, olha as coisas, meu irmão, olha aí, vê se você consegue medir. Vê se você consegue medir o universo. Vê se você consegue fazer as coisas que Deus fez. Vê se você consegue executar. Você está achando muito bom? Então olha muitas coisas. Comece a olhar as aves. Comece a olhar tudo aquilo que Deus criou. Aí começou a entender o princípio. Depois disso, Deus falou com Jó. Num redemoinho. Amém, meus irmãos? E eu quero dizer o seguinte. Se você está passando por variações de temperatura, se você está numa pressão tremenda, aguarde o redemoinho aí, meu filho. Porque uma coisa é boa no redemoinho, uma coisa é interessante. O redemoinho te leva para cima. Amém? O redemoinho pode ter pressão aqui embaixo, mas ele te leva para cima. Elias foi levado ao céu em um redemoinho. Não, pastor, você está por fora. Foi numa carruagem de fogo. Mas essa carruagem de fogo, meu filho, não decolava sem redemoinho.
Tanto que no próximo capítulo, quando Deus fala com Elias, ele já fala lá na frente, olha, que será levado no redemoinho. Ele já sabia disso. Ele não sabia como, nem quando, que jeito que ia acontecer. Porém, o Senhor fala conosco. Se prepara, meu filho, Deus vai falar com você. E se vier num redemoinho, dê glória a Deus. Porque um redemoinho você sobe. Amém, meus irmãos? Tá certo que não precisa ir um furacão Irma. Tinha que pôr o nome da minha mãe naquele furacão, gente. Jesus, ela gostou dessa história. Está na glória, já subiu. Amém. O nosso Deus é Deus que faz. Se você está passando por variações de temperatura, meu irmão, se você está aí, olha, numa situação tal e não consegue ouvir Deus, entenda que Ele é Deus. E mesmo você sendo justo na presença do Senhor, quem fez isso por você é Ele. E se Ele fez, Ele vai falar. Se Ele fez, Ele vai te defender. Se Ele fez, Ele te resgatou, te trouxe até aqui, Ele está no comando. Amém, meu irmão? Por isso tira essa autopiedade, tira esse chororô, tira, eu sou tão bom. Meu irmão, nós não somos nada sem o Senhor. Tira tudo isso, porque isso atrapalha de ouvirmos a voz de Deus. Então, mesmo com pressão, mesmo com variação de temperatura, nós precisamos entender que dependemos inteiramente do Senhor. Amém? Por isso que ele veio falar com Jó num redemoinho. Por isso que ele veio, mas o redemoinho te leva para cima. Eu quero dizer o seguinte, diferente de redemoinho de água. Já tirou a tampinha do tanque? Faz um redemoinho de água. Só que o redemoinho de água te leva... Então, dê glória a Deus. Porque esse redemoinho de forças contrárias que muitas vezes vêm e pressões sobre a sua vida, se você realmente entender o princípio de Deus, se você se colocar na presença de Deus e reconhecer a sua grandeza e a nossa total dependência dele, só tem uma coisa, meu filho, você vai subir. Amém? Quando nós passamos por tensões, nós vamos crescer. Cutuca o seu irmão, está ao seu lado assim, se você passar por tensão, meu irmão, e tiver Deus no seu coração, você vai crescer. Vou falar para você, vai crescer, meu irmão. Amém? Esse é o princípio do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. É isso que Deus tem para nós. E eu quero só dizer uma coisa. Deus, ele tem o controle. Redemoinho, interessante na palavra. Tem algumas passagens como essa, em que fala que Deus fala, como aconteceu com Jó, num redemoinho. E também tem uma outra passagem no livro de Zacarias, em que ele fala a respeito de destruir os exércitos inimigos, e fala o seguinte, que Deus caminha sobre os redemoinhos. Amém, meu irmão? Aquilo que parece destruição, para Deus é bênção. Aquilo que às vezes para você está parecendo problema, destruição, que as coisas não vão dar mais jeito, para Deus transforma a maldição em bênção. Amém? Todas as demais passagens que falam de redemoinho, realmente é para destruir, mas é para destruir os inimigos de Deus, para destruir aqueles que não são do Senhor. Amém? Para aqueles que são do Senhor, haverá bênção, haverá vitória. Você crê? Em nome de Jesus. Mesmo na pressão, Deus vai falar conosco. Fica em pé, em nome de Jesus. Porque esse Deus é Deus zeloso. Esse é Deus que anda conosco, que fala conosco, que age conosco. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu quero que você incline agora a sua cabeça. E na presença do Senhor, ó Deus e Pai,